Glória a Deus. Vamos começar? Vamos começar a nossa live, aonde a nossa convidada é a missionária Betsy da Itália. Gente, eu esqueci de um detalhe, que de Portugal para a Itália leva diferença de 1 hora, e a querida Betsy falou comigo aqui agora, mas deu tudo certo. Então já vou começar, quem for entrando, vai participando, vai compartilhando, tá bom? E eu vou chamar já a missionária Betsy, pra gente não perder tempo. Deixa eu chamá-la. Vamos já convidar a missionária Betsy agora. Deixa eu já convidá-la. E nós já vamos começar. Eu já estou convidando a missionária Betsy e vou já compartilhar. Quem for acessando, gente, vão compartilhando aí também. Vamos compartilhando. Depois, vocês sabem, vai ficar salvo lá na rede vizinha para vocês poderem encaminhar para quem vocês quiserem, tá bom? Vamos aqui. Olá, missionária Betsy, eu já te mandei convite aí, acesse aí. Veja aí. Eu já te mandei. Vê se você está recebendo aí, Betsy, pra gente já começar. Chegou. Shalom, amada, A paz do paz. Senhor, querida. Meu Deus, que calor. Lá em Aham, Portugal aqui também? também tá super calor. No Brasil tá muito frio, tá muito É, frio. Eu já vou acessar, eu vou encaminhar no grupo das mulheres que eu tenho aqui, se você quiser encaminhar, que daí a gente já começa. E aí quem eu, for acessando vai participar, vai ouvindo, tá bom? tá Eu bom, vou eu encaminhar inicio. aqui, pode ser que trave só no momento que eu tô compartilhando nos grupos, mas a gente já volta, é coisa de segundos. Uhum, tá bom. Encaminham aí, eu encaminho aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, copiei. Meu Deus. Louco. Encaminhei aqui já. Betsy, a Tá bom. paz do Senhor. Paz, querida, que bom ver você. Ai, você também. Eu estou muito grata por você ter aceito esse convite de gravar o seu testemunho a nós. E eu gosto muito de gravar aqui, porque depois, quando vai para outra plataforma, a qualidade permanece. E eu quero que isso perdure por gerações e gerações, que alcance milhares e milhares de vidas o seu testemunho. Ô, Beth, você hoje mora na Itália, mas eu quero saber, você nasceu na Itália? Não, não, eu vou deixar que eu não falo português muito bem, Eu mas dá para sei. entender, tá? Então me É, ajuda se eu erro alguma palavrinha ali, me dá uma força. Então, eu cheguei na Itália quando eu tinha 14 anos de idade. Minha olha. mãe tinha migrado aqui na Itália, e aí ela trouxe os seus filhos, inclusive eu, né? E cheguei com a idade da adolescência. Então, eu estudei aqui, eh, trabalho aqui, não? E toda a minha vida, a minha juventude, minha adolescência, eu fiz aqui na Itália. Betsy, deixa eu ver se eu consigo só nesse momento tirar Uhum. o- Primeiro tinha os. muita luz, agora estou vendo escuro. Eu vou colocar os óculos porque. Fica à vontade, fica à vontade. Eu Isso. vou ver se eu desativo os comentários para mostrar melhor você. Pronto, Tá bom. assim. Gente, eu desativei os comentários para a gente poder conhecer melhor a Betsy, tá?
Olha, Beth, e você nasceu no berço evangélico? Você já nasceu desde o ventre da tua mãe? Você já conhecia Jesus? Não, não, eu não nasci num berço evangélico, mas minha mãe era aquela. eh, eu me lembro quando nós éramos criança, que inclusive eu escrevi no meu livro, que minha mãe nos levava na igreja. Quando nós éramos pequenos, ela nos levava na escola dominical, nos levava na igreja adventista. E nós frequentávamos quando éramos crianças, ela nos ensinou a orar, a ler a palavra, mas não era aquela família posicionada na palavra, sabe? Nós íamos Eram ali. como se fosse aquelas pessoas simpatizantes do evangelho? É, nós tínhamos que seguir a mãe porque éramos criança, não é? Então a Ah, gente tinha que assistir e eu não entendia de nada, sinceramente. Eu ia na igreja para jogar com as outras crianças, né? Mas na realidade não entendia que coisa era, né? Porque era pequena. Eu me lembro que minha mãe nos levava 5, 6, nos 8 anos já comecei a perceber que era uma igreja, né? ah. Ah, ah. E aí, você, como foi a sua adolescência? Como foi a sua infância? O que que você pode dizer? Foi uma infância tranquila, uma adolescência tranquila? Então, amada, a minha adolescência foi uma adolescência muito difícil, porque é, eu cresci sem pai, né? Eu sabia que era meu pai, eu tenho o apelido dele, mas eu não cresci com uma figura paterna, não? O pai que corrige, o pai que cuida, o pai que, né, alerta. Eu sempre cresci, nós somos 5 irmãos, eu cresci com minha mãe e minha mãe era sempre uma mulher que trabalhava, né? Porque ela tinha que levantar os 5 filhos, né? Crescer os filhos. Aham. Então, quando eu cheguei na Itália, eu cheguei na idade de adolescência, eu queria fazer de minha vida aquilo que eu queria, né? Porque nunca teve uma correção. Minha mãe sempre, ela foi uma mulher muito dura conosco, mas porém a gente não obedecia 100%, né? Então, minha adolescência foi um pouquinho assim na rebelião, difícil, né? Aham. É, então, eu acho assim que foi muito difícil por causa da ausência do pai, de falta de pai, né? Então, Você não teve nenhum momento a presença do seu pai na sua vida? eu conheci ele quando eu era pequenina, me lembro 3 anos. Ele educava a minha voz porque ele queria que eu seja cantora, né? E agora eu louvo ao Senhor pela glória de Deus. Aleluia. E ele via de vez em quando nos visitar, aí depois deixou por um período nos ver, aí eu fiquei próprio muito tempo sem ver ele, e eu, na idade de 9, 10 anos, eu ia na cidade onde ele morava, né, para encontrar meu pai, mas nunca teve aquela viver com ele, sabe? Ele viver na minha casa, Entendi. então, então, de ali começa toda a minha vida, se pode dizer, difícil, né? Uma adolescência um pouco difícil. Como é que fala? O mundo, né? O mundo, querer dançar, beber, me sentia sozinha, sempre me questionava por que que eu vim nesse mundo para sofrer, ninguém me queria. Eu vivia com esse espírito de abandono dentro de mim, né? Porque É quando aquela você. coisa de você querer preencher um vazio que você não sabia como preencher, não tinha ainda uma experiência com Deus, e você Uhum. foi se preenchendo com as coisas do mundo. Sim, é isso, E é como foi isso. essa experiência de você tentar preencher o vazio com as coisas do mundo? Porque as pessoas que tiverem acesso a essa nossa live, Betsy, eu tenho certeza que tem muita gente assim. E muita Uhum. gente adulta, muita gente Uhum. ali já de meia idade e que ainda sentem os seus vazios internos, sentem que precisam ser preenchidos de alguma maneira, porque não tiveram ainda essa totalidade de Deus em si. Porque quando Deus preenche, ele preenche mesmo. Mas só quem tem essa experiência é que sabe dizer, olha, preenche mesmo. E como que foi para você isso? Então, eu sou Buscar testemunho vivo. preenchimento com as coisas do mundo, com as coisas terrenas e não chegar a lugar nenhum. Como que foi isso na sua vida? Deixa eu te falar. Eu sou.
testemunho vivo que Deus preenche o nosso coração, o nosso vazio. Por quê? Eu saía com as amigas a dançar, gostava de namorar, né? Gostava de sair a dançar de aqui para lá, nunca parava em casa. É. Minha mãe, ela sofreu muito, muito, muito comigo, mas ela, naquele período, ela tinha se convertido. Ela tinha se convertido próprio mesmo, ela tinha procurado Deus na totalidade. E ela Aleluia. começou, eu acho que Deus tocou o coração dela para ela fazer o caminho para mim, não? Porque ela começou a orar. Eu era aquela mulher que saía na balada, sumia 3 dias, né? Não voltava para casa. E minha Que mãe, idade você tinha? de 17, de 18 anos, né? Essa idade, Isso para 16, uma mãe é 16. preocupante, né? Porque o filho sabe em algumas horas a gente já fica preocupado. Agora pensa 3 dias fora. Ainda na Europa, né? Ainda na Europa, então eu tinha as amigas, fica na minha casa dormir, sai aquelas amigas, não, não preocupa não. Mas minha mãe em casa, ela sofria muito. Você sabe que quando você não tem Deus, você não tem amor. Não tem amor É, para é, dar nem para receber, não? cada um dá a medida do que tem, é verdade, é isso mesmo. Isso. Então ali eu sei que quando eu voltava para casa, minha mãe me falava de Deus e eu, meu Deus, não suporto, porque você me fala de Deus, eu não acredito. E era toda aquela rebelião. Eu falava para ela, eu vou embora de novo, vou sumir. Terrível, terrível. Mas ela te evangelizava, persistia em Jesus sobre a tua vida? Menina, eu não, eu sei que minha mãe tinha se convertido. Ela começou a frequentar uma igreja de língua hispana, né? Que a nossa língua é espanhol, né? Aham. Aí ela, com muita sabedoria, ela me falava de amor, ela me abraçava, me dava muito carinho, sabe? E não era aquela com aquela raiva que queria me bater, que porque eu tinha sumido, não. Ela usou muita estratégia e isso foi aquilo que me conquistou, sabe? Ela era muito sábia, me falava de Deus. Filha, por que você não procura Deus? Olha, eu tô indo na igreja. E eu falava, faz bem, vai, é sua vida, faz aquilo que quiser. Eu não quero. Vai, mãe, que eu não quero nada com Jesus, vai você. Eu falava para ela, Assim, né? eu não acredito em Deus. Deus não existe. Aham, Eu falava aham. direto para ela. E nada, e ela me deixava, fique em paz, mira, quando você sair de casa, cuidado, tá? Então, mas eu continuava com a minha vida. Até que eu conheci o meu primeiro namorado aqui na Itália, né? Ah, Que foi você a tinha que relação idade aí? 18 anos, não? E minha mãe aquilo que mais queria que eu estudasse, então eu deixei a escola e comecei a frequentar Nossa. a escola da noite, e eu estudava na Ah, noite. Aí entendi. eu conheci esse menino na balada, na discoteca, não um italiano, sembrava tudo Ah, bom, tudo lindo, tudo bonzinho, mas foi a minha experiência mais horrível, sério? sabe? Por quê? Porque esse menino era muito, como se diz, muito possessivo, muito ignorante, sabe? Meu No, no Deus. início, assim, para te conquistar, ele era de uma maneira uau, né? Ele era filho de papai e de mamãe, tinha todas as possibilidades, um carro bom e tudo mais. Mas, porém, eu não conhecia ele bem, então eu me apaixonei. A gente, quando não tem algo para preencher, você procura na primeira pessoa que fala Sim, palavras bonitas, não é? sim. Então, ali, pronto, eu comecei a frequentar ele, íamos a bailar, tudo mais. Quando eu tinha 19 anos, ele falou para mim, bora morar juntos, porque eu trabalho, eu quero estar com você. E eu falei, mãe, eu vou embora, eu vou embora. E minha mãe, por que você vai embora? Não, eu vou embora, mãe, vou embora, vou embora. Aí eu fui a morar com ele. Sério. Sim, aí E comecei a você morar. não. Eu acho que até a falta de experiência, sim, né, Beth? Eu acho que você não tinha ainda assimilado o quanto ele era maldoso, manipulador, né? Nada, Não nada. tinha percebido ainda. Eu era muito inocente.
Ah, eu Era, sei como eu era é. muito criança com a minha Sim, mentalidade, sabe? Não tinha sim, experiência em outro país. sim. Aí eu me lembro que minha mãe fazia Aí é célula em mais casa. fácil ainda, né, de manipular, de usar, né? É mais fácil ainda. Sim, Meu sim. Aí eu Deus. fiquei muito apaixonada por ele. Aí minha mãe não aceitava, mas minha mãe falou: Amém, você quer morar? Vai, mas você vai ter suas experiências. A tua casa é sempre aqui. Mas naquele momento, eu me lembro que eu namorava com ele e já começaram os problemas. Eu tinha 19 anos, né? E eu já ia chorar no colo de minha mãe. E minha mãe falava: procura Deus, procura Deus. Aí teve um momento que eu me deixei com ele. Alarguei dessa relação. Porque sabe aquela relação você deixa, depois volta, você deixa, você volta, né? Ah, entendi. Você tinha, até mesmo pela falta paterna, eu acredito que você tinha aquele apego afetivo mesmo com algo tão ruim para a tua vida, né? Mesmo Ui, com algo que te fazia tanto sim, mal, com uma pessoa tão tóxica na sua vida, e aí você tinha as crises, aí você saía, mas aí daqui a pouco já estava de novo. E sim. quando que foi que você teve um start assim, ó, Betsy, para você entender, não, isso tá sendo, vai destruir a minha vida. Esse homem não vou chegar a lugar nenhum. Quando que foi que você conseguiu desapegar dessa relação assim, tão turbulenta, tão tóxica, tão manipuladora desse jeito? Meu Deus. Então, amada, aí nesse período eu tinha me deixado com ele e eu procurei minha mãe, né? Fui à casa de minha mãe, aí minha mãe me levou no culto. Aí eu fui Ah, pela primeira vez no culto. Aí a pastora falou minha vida todinha. Aí eu falei, meu Deus, minha mãe tá contando minha vida toda aqui nessa mulher que nem conheço. Mas era Deus falando comigo, né? Era é, ele Deus que fala. falava comigo. Glória a Deus. Aí eu voltei para casa, minha mãe falou: "Filha, tem um retiro para você participar". Por isso que eu organizo o retiro aqui na Itália, porque o retiro é muito bom, não? E eu me converti em um retiro espiritual. Então, eu estava com esse menino, fui para a igreja, aceitei Jesus, mas eu voltei com esse menino. Eu voltei com esse menino e Depois que aí aceitou Jesus. depois que aceitei Jesus, Mas, porque mas não era mais a mesma coisa? Como que foi? Porque menina, o diabo. você já estava diferente, né? Você, dentro de você, já não era mais a mesma. Eu ainda estava muito ferida, muito carente, sabe? Você chega a entregar sua vida para Jesus, mas não me afirmei, Aham, só aham, confessei. aham. Mas aí eu me lembro que é, é, não sei, eu voltei com ele e aí na minha mente o diabo era tão sujo que ele falava para mim: você quer o mesmo futuro de sua mãe? Que sua mãe não tem um marido e depois vai procurar outro e assim outro. Você quer esse futuro para você? Fica com ele vai ser seu futuro. Olha, eu escutava essas palavras direto. O inimigo Aham. falava assim: você vai passar vergonha se você largar ele, porque as pessoas vão falar de você. Olha. E ele me Olha. batia, ele me traía, ele me dizia palavras muito agressivas, né? Imagina, aí eu E comecei. isso há quantos anos atrás? Ai, quando eu tinha 19 anos, eu tenho Então, mas 41. assim, faz 2 décadas, 3 décadas? Faz quantos anos atrás, mais ou menos? Olha, eu tenho 15 anos de matrimônio, faz você agora. Então, faz no mínimo aí umas 2 décadas isso. Isso. Sabe por que eu tô querendo enfatizar isso, esse tempo onde você apanhava, era traída? Não existia ainda a Lei Maria da Penha, não existia no Brasil a Lei Maria da Penha. Uhum. As leis aqui na Europa para a mulher são Uhum. muito precárias. Assim, tem todas as leis respaldadas, existe sim as guardias, mas eu com 1 ano e meio só aqui, eu que procurei saber de todos os direitos da mulher. Não foi assim fácil, mas eu que fui atrás de saber. Então eu estou enfatizando isso, por quê? Porque lá no Brasil não existia ainda a Lei Maria da Penha. E isso, se a mulher morria e não tivesse prova quanto à pessoa, o autor ele ficava ali, ele ficava solto e não Uhum. chegava a lugar nenhum.
E aqui na Europa, se não tiver as provas há uns 15, 20 anos atrás também seria a mesma coisa. Não seria... Então, hoje, a lei, ela já é uma lei mais progressista. Não Sim, é quando você fala hoje, ele me bateu, ele isso, ele aquilo, você já sabe quais as diretrizes tomar. Mas nessa época que você aceitou Jesus e passava por tudo isso, foi uma época muito, muito mais difícil do que hoje você relatando seu testemunho. E muitas mulheres têm medo de sair de um lugar desse, de uma zona dessa tóxica, uma zona dessa que não agrega em nada, não soma em nada, vai te corroendo e te destruindo. E é muito difícil sair. Quanto tempo você levou para conseguir sair disso? quatro Desse anos. lugar de abuso que você sofria tanto? 4 anos. 4 anos. 4 anos? Quatro Você anos. ficou a sua primeira juventude todinha passando por isso, né, Beth? Eu fiquei e eu te falei, era muito ingênua, eu comecei a cortar meus braços por dor, né? Eu falava assim, eu tinha meu pai aqui, ele me defendia, se meu pai estava presente, esse homem não abusava de mim, então era tudo, tudo, sabe? Eu sempre falo que eu senti muita falta de papai, muita, 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 sabe? Mas eu tive coragem depois de 4 anos, porque eu me lembro que ele tinha me traído, eu tinha visto tudo. Mas teve uma noite que ele me bateu talmente tanto que ele me deixou toda, toda preta. Toda. Aí eu fui em casa de minha mãe, eu falei, mãe, olha como eu estou. E você ainda fala de Jesus. Aí eu me lembro, ela falou assim, bora na polícia, né, denunciar. Então aí eu fui, eu falei assim, aí ela falou assim, mas você está decidida a deixar ele? Mãe, eu estou decidida. Aí eu me lembro esse dia, no dia depois, eu fui na polícia e fui a denunciar ele. Só que a polícia falou assim para mim, amém, nós aceitamos essa denúncia, mas você não volta mais com ele. Porque se você voltar com ele, a gente não pode fazer mais nada. Então, eu acho que as orações de minha mãe, ela sempre esteve ali. Minha mãe é uma bênção, você vai conhecer. Ela sempre esteve ali presente comigo. Então, ali, sabe, a polícia entrou, arrestou ele, levou na prisão, colocaram ele longe de mim, ele não podia se aproximar. Só que ele é um tipo que ele era obsessionado comigo. Ele falava para mim assim: onde você ir, eu vou te encontrar, vou te matar. Você não vai ser nunca feliz. Então, ele era uma pessoa enferma, né? Que eu vim a perceber depois que a gente não percebe quando está dentro. Os outros podem falar quantas coisas quiserem, tá? Deixa, larga, mas você não quer. Porque o mesmo inimigo, ele tem te legado nesse ambiente. Ele quer outra história diferente para a sua vida daquela que Deus tem preparada para você. Então, quando eu deixei ele, o primeiro retiro que minha mãe me convidou, eu não aceitei. Minha mãe já estava firme, firme na presença de Deus. Eu tinha deixado ele, fui na polícia. Aí eu comecei a entrar em depressão forte, porque eu tinha saudades dele. Mas a minha alma estava muito traumada, sabe? Muito trauma, muito dor, muita, muita coisa. A minha mãe falou assim: Amada, tem um retiro. Venha nesse retiro. Eu falei, mãe, só se Deus existir, porque eu não acredito, eu não posso ir em um lugar onde eu não acredito. E aí, neste dia, eu me lembro, eu saí com os amigos. Foi na semana primeiro do retiro. Eu saí com meus amigos a beber e todos os meus amigos falavam: Ah, que bom, você deixou esse italiano, agora você é livre, não? Então, eu me lembro, eu estava em uma praça, assim, com todos os amigos. E nessa noite nós tínhamos bebido. Aí, perto de nós, passa uma menina evangélica, sabe aquela pentecostal, toda coberta? E eles falaram assim: Você imagina que a Betsy se converte? Olha como Deus estava usando a boca desses homens. E eles falaram assim: Você imagina a Betsy evangélica? Betsy, era eu olho para eles e falo assim: Eu nunca vou ser evangélica. Eu não acredito em Deus. E eles, ha, 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 ha.
não? Era uma situação assim, sei lá. Eu falei para eles assim, eu não quero me converter, eu não conheço, eu não aceito Jesus, ele não existe. Aí se passou uma semana e chegou o dia do retiro, mas nessa semana eu estava na lama. Estava chorando depressa, falava para minha mãe que não aguentava mais, que queria me matar, queria me suicidar. O outro lá que me perseguia, que se me olhava com outro homem ia me matar. Então era uma confusão que foi criada tudo por Deus. E eu cheguei no retiro e eu olhei lá em cima no céu e falei: Senhor, se tu és o Deus de minha mãe, vocês vão encontrar essa frase escrita no livro, porque eu não quero contar tudo para as pessoas comprar o livro, né? Aí eu falei assim, Senhor, se tu és o Deus da minha mãe, eu me lembro com essas palavras. Então, tu vais a mudar minha vida nesses 3 dias que eu vou estar fechada. Uau! 4 anos passaram e eu cheguei nesse retiro, e eu entrei naquele lugar e já a atmosfera era diferente. Então, eu entrei ali naquele lugar com um coração destruído, sabe? E eu me lembro, éramos 40 mulheres, não? E tinha uma equipe de pastores muito preparado, inclusive a pastora de minha mãe, que é uma bênção. E eu entrei nesse retiro, e a primeira coisa que Deus falou comigo foi o perdão. Porque quando nós crescemos com a essência assim da paternidade, ou nós crescemos e as pessoas nos ferem, nós não queremos perdoar. É difícil, você está machucado, você está doente, você está ferido. E o perdão é a cura da alma. Então, o Espírito Santo, naquele retiro, ele me ministrou. E ele falou assim: você tem que perdoar seu pai. E aí eu comecei a falar: Senhor, por que eu tenho que perdoar meu pai? Se eu não fiz nada, eu sou filha dele. Foi ele que não soube me cuidar como filha, não? Mas aí, tá bom, foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo, e eu recebi muita oração, muita cura, profecia. Eu recebi profecia que Deus ia me levantar como pastora, sabe? Então, em 3 dias, eu saio dali daquele lugar, sabendo que eu tinha que perdoar. E quando eu saio desse lugar, eu falo: eu quero me batizar. Olha, foi tremendo, porque para mim era impossível me encaminhar na presença do Senhor. Mas para Deus nada é impossível. Eu me lembro que todos meus amigos se afastaram, minhas amigas, todo mundo foi embora, mas Jesus permaneceu. E isso é aquilo mais importante. Quando nós fazemos uma escolha, pode ir embora todo mundo. Mas se Jesus ficar conosco, Ele é suficiente. E aí eu comecei, né? Comecei a frequentar a igreja. O menino ali me procurava e eu falava: Deus, comecei a orar, congela meu coração. Eu não quero ter nenhum sentimento por ele. E o primeiro passo que eu fiz, que eu chego em casa depois desse retiro, e eu falava: bom, vamos começar com o perdão, né? Aí eu comecei, então liguei meu pai, a gente falou, eu falei com meu pai, depois de muitos anos que eu não falava com ele. Acho que eram 13, 14 anos que eu não escutava a voz dele, porque o meu coração, na minha mente, eu sempre falava assim: se meu pai morrer, eu tô feliz. Eu não tô nem aí. E eu sempre falava para minha mãe: olha, por que que você me colocou o apelido dele? Eu não quero. Não quero ter nada com esse homem. Eu me sentia assim, sabe? Aquela menina frustrada, abandonada. Mas quando eu peguei esse telefone e obedeci a voz de Deus, aí começou minha cura. Então eu liguei para meu pai, eu pedi perdão para meu pai me pediu perdão e tudo começou a fluir. Essa foi a primeira chave que Deus me deu na minha vida. Aí comecei também a liberar perdão para todas essas pessoas que me fizeram mal, porque depois que eu teve meu namorado italiano, né? Eu teve um relacionamento também com um equatoriano e também me machucou, eu era novinha, sabe? Tudo isso eu ia carregando. Mas amém.
Depois eu perdonei, liberei perdão. E chega um dia que eu me encontro com esse menino italiano, porque ele tinha que me dar as chaves do meu carro. E eu falo assim, Senhor, congela meu coração. Se esse homem é para a minha vida, você vai transformar ele. Mas se ele não é, afasta. Aí eu cheguei perto dele para pegar as chaves do meu carro e eu levo uma Bíblia para ele, não? Eu falo assim, olha, eu trouxe o presente para você. E ele falou, o quê? Você é meu presente, ele falava, né? Eu falei, não, eu tenho um presente especial para você. Eu falei assim, eu me converti, eu me converti para Cristo. Eu quero que você venha comigo nessa caminhada. Tem essa Bíblia para você. Aí ele pegou a Bíblia, e eu falei, Deus, se ele não aceitar a tua palavra e ele jogar fora, é porque não é para mim. E eu sempre fiz na minha vida esfida com Deus. Esfida em português, você esfida Deus. Não tem volume. Não tem seu volume. É, desculpa, é que eu deixei só o seu pra gente ficar bem nítida a sua voz. Não, no Brasil é convicta. Convicta é quando eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu Hum, só tenho Deus. A minha Não, direção é só em Deus. não, mas não é essa palavra. Esfida, quando você. Ai, meu Deus, como se diz em português? Você esfida. David esfidou Goliat. Como se chama essa palavra? Tá. Então derrubar. Não, Derrubar? Não. não, não, não. Essa palavra é em italiano? Esfida, sim, esfida. Esfida? Aham. Tá bom. Esfida. Procura ali. Tá bom. É. Vai, pode falando. Tá, então eu fiz uma esfida com Deus. Eu orei ao Senhor e falei: se esse homem não é para mim, e ele não aceitar a tua palavra, então pronto, tira da minha vida. Então, ele, quando pegou a Bíblia, ele pegou e jogou fora. Ele não quis. É um desafio? É desafio. Eu faço Desafio, sempre pronto. desafio com Deus. Pronto. E toda vez que eu faço desafio com Deus, gente, Tá, é poderoso. tá. Então, aí ele pegou a Bíblia e jogou fora. E eu falei, amém. E eu peguei minha chave do meu carro e eu fui embora. Ah. Nunca mais vi ele. Nunca mais. Aí eu prossegui minha caminhada com o Senhor. Aí eu fui lá em uma igreja evangélica brasileira, porque a igreja espanhola eu gostava. Mas um dia uma amiga brasileira me convidou na igreja dela. E eu amei demais. É ali onde nasce o português. É Porque porque o brasileiro, ele é pentecostal, né, o Betsy? eu fui em uma igreja Ele pentecostal. glorifica, ele dança, ele pula, ele salta. Quando ele tá ali se entregando, ele se entrega mesmo, né? Eu vi uma coisa, eu vi muita diferença nessa igreja. E eu falei, mãe, eu quero ir naquela igreja. Eu quero ir lá. Eu sinto que algo tem preparado para mim. Mas você, mãe, eu quero ser batizada. Eu não sinto que essa igreja aqui é para mim. Minha mãe falou amém. Ela me seguiu. Ela deixou a igreja dela por me seguir. Porque minha mãe sempre foi protetiva. Sempre protetiva, né? Uma boa mãe, graças a Deus. E aí eu fui nessa igreja evangélica. Comecei a crescer. A gente tinha uma célula aqui em casa, porque minha mãe começou na pequena célula, não? E essa célula começou com 5 ou 6 pessoas. Depois, ó, 30, 40 pessoas na minha casa. Aí, quando nós fomos para a igreja brasileira, nós falamos para o pastor da igreja: nós temos uma célula, pastor. Você quer cuidar dessa célula como pastor? Ele falou: sim. Pronto, aí chegava brasileiros, de todo, foi uma benção. Tanto que a Donai nasce dessa célula, sabe? A nossa igreja foi fundada aqui nessa cidade por essa célula que nós fizemos aqui. E aí, então, eu vou nessa igreja brasileira, estou 2 anos servindo ao Senhor, já tinha me batizado. Eu fiquei uma menina muito na presença de Deus, era oração, oração, louvor, comecei a cantar em português, entregada 100%, sabe? Mas chega um momento que você sente falta de alguém, né? Aí eu falei, Senhor, eu não quero mais um namoradinho, eu quero um marido. Eu quero uma pessoa que acompanha minha vida espiritual, né? Então, ali nada, começou e eu comecei a trabalhar para Deus, cuidando das crianças, aquilo que você faz na igreja. Aí, a um ponto, chega meu marido na igreja.
Meu marido chega do Brasil, ele era um ragazzo, um jovem, né? E eu falava para ele assim, mas eu não gostava dele, né? Eu falava, me ajuda com os jovens, para cuidar dos jovens. Não, eu quero pregar a palavra, não quero de jovem. Ele era mais sério, né? E, e então a gente começou, ele começou assim a gostar de mim, né? Bênção. E eu continuava na presença de Deus, não queria saber nada, mas no tempo eu estava orando para Deus mandar um marido para mim. Aí teve uma menina da igreja e ela falou assim, ela me deu uma profecia e falou, por que você procura muito fora? Teu marido está aqui, ela falou. Eu falei, ah, é, eu não vejo ninguém para ser meu marido. Eu falei, eu não gostava de ninguém na igreja, né? Mas aí meu marido era aquele menino que servia o chá para os pastores, não? Limpava o púlpito. Então ele foi crescendo muito na presença de Deus, que ele foi levantado a presbítero, ele foi levantado a pastor. Não? E quando ele foi mandado aqui na minha cidade para cuidar da célula, o pastor falava, eu não posso ir, vai você, Marcos. Então a gente começou a se aproximar mais, né? Como amigos. E depois surgiu esse relacionamento com ele, né? Que a gente se apaixonou, ele pediu minha mão, a gente casou na igreja de branco, fomos levantados pastores, fundamos um ministério aqui na Itália. Se um dia você vir, vai conhecer a nossa igreja. E aí começa todo o processo de Deus na minha vida ministerial, né? Porque primeiro você chega com dores, com traumas, mas Deus começa a trabalhar, a perfeccionar o vaso quebrado, não é? Então, esse é um pouco da minha testemunhança, eh, que inclusive algumas coisas eu escrevo no livro, que nós estamos escrevendo juntas, que vocês sabem. É, é. E depois tem o milagre da minha filha, porque eu casei, e eu me lembro que eu não podia ter filhos assim. Não? O médico falou para mim, você não vai poder ter filhos normal, porque você não ovula, e é difícil, tem que fazer fecundação assistida. Aí eu falei, não vou fazer fecundação assistida. Eu acredito em Deus, se Ele quiser, Ele me manda, se Ele não quiser, amém. Aleluia. Aí, depois de 13 anos de matrimônio, eu fiquei grávida. Meu Eu Deus. fiquei grávida e eu sempre falo, minha filha é um milagre, porque tinha pessoas que falavam, ela não vai ter filhos, por isso, sabe? Pessoas sempre Aham. condenam com a língua. Sim. Sobretudo quando você está na obra do Senhor, é muito perseguida. Você sabe disso, né, amada? É, Quando nós é, fazemos alguma coisa para Deus, nós somos muito perseguidos. é. É, então, eu escutava palavras, ela é gorda, não vai ficar grávida, e tudo isso me machucava, mas eu estava íntegra no Senhor, não deixava nada entrar no meu coração. Amém. E quando eu fiquei grávida, eu falei, oh Deus, calou a boca de todo mundo, sabe? Aleluia. É. Então, minha A sua filha, promessa, né? minha filha é um milagre. E ainda estou procurando um segundo, né? Segundo filho. Amém. Mas Amém. minha filha Isabela é um milagre, sabe? Nossa, foi Amém. aquela menina que ela encheu a nossa casa, o nosso coração. Ela Aleluia. completou a família, sabe? Amém. Uma filha amada. Olha, missionária Beth. E hoje você e o seu esposo são pastores aí na Itália, cuidam de Sim, almas. Com certeza, eu tenho certeza que o Senhor usa a sua vida para poder curar almas, assim como você foi curada lá atrás, né, para restituir a alma de pessoas que estão despedaçadas, que acham que não há jeito. É, e como que é isso, o ministério de vocês aí na Itália? Qual que foi, assim, nesse tempo do seu pastorado, que você pode dizer, assim, que foi que você se viu num desafio ministerial, que você fala, meu Deus, isso chegou nas minhas mãos e, Senhor, eis-me menina, aqui, me direcione, me dê qual que foi um desafio mesmo ministerial? menina, a obra, Deus teve pressa comigo. Quando eu me converti, eu falo sempre isso, Deus teve pressa comigo. Porque vamos dizer que há 20 anos, 19 anos, eu me batizei. Saí do retiro, eu procurei 6 meses, me batizei. Comecei a servir na igreja e tudo mais. Eu casei com 27 anos, 27 anos, tá? Porque todo esse tempo eu fiquei
com Deus, 24, Amém. 25, e eu fiquei na presença do Senhor, servindo mesmo, sabe? Então aí Deus teve pressa, eu apenas casei, fomos levantando pastores, porque a gente já tinha célula, não? Mas eu, como você fala, assim, eu era muito nova, não tinha aquela experiência de pastora, eu servia ao Senhor, mas as pessoas esperam de você muita coisa, sabe? É, Então, eu estava em um processo, sabe? Eu fui curada, mas estava sendo lapidada, transformada, e naquele momento você tem uma obra na mão. Muitas vezes eu errei como missionária, mas a gente sempre, glória a Deus, a gente, todos os desafios que vieram, nós vencemos, sempre na amém. presença do Senhor, sabe? Meu marido, ele é uma bênção, ele é pastor, como você já sabe, mas ele é um homem muito, 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 muito mexido na presença de Deus, sabe? Aleluia. E toda vez que eu era fraquinha, ele me levantava, ou quando ele era fraquinho, eu levantava ele. Mas ele sempre, sempre, da quando eu namorava com ele sempre profetizava na vida dele. Eu não tenho medo, Deus está comigo, Deus vai fazer, Deus está no controle, sabe? Você ter aquela pessoa Sim. que, que te ajuda. E graças a Deus, porque meninas, você que está ali me olhando, ora e pede ao Senhor o homem como você quer. Porque as minhas orações eram assim: Senhor, me manda um marido temente a Deus, porque se ele vai temer o teu nome, ele vai ser fiel comigo. Senhor, que me ajuda nas minhas fraquezas, que me ajuda a caminhar. Gente, Deus mandou um marido espiritual. Meu marido é muito, muito espiritual, sabe? E outra coisa, quando eu conheci ele, eu estava sendo curada, né? E eu falava para ele: Você não vai falar para mim que eu sou pequena, que eu sou feia, que eu sou gordinha? Porque eu estava com essa mente que os homens tinham me inferido. Dos 4 anos de relacionamento abusivo, Isso. né? Aí ele falou assim para mim: Não, você é maravilhosa, você é uma menina de Deus, eu amo, sabe? E quando eu conheci meu marido, eu vi que ele gostava de mim, eu comecei a orar ao Senhor. E eu fiz desafio com Deus. De novo, faz Ah. desafio. Porque eu falei: Senhor, se ele é o homem que vai ser para a minha vida, para somar, para caminhar contigo, então ele vai dizer essa palavra. Olha, e ele vai dizer essa palavra 3 vezes. Porque se ele não disser, é porque não é para mim esse homem. Meu Deus. Aí eu me lembro que eu falei assim: todos os homens que passaram na minha vida, não foram muitos, mas alguns, não? Nunca ninguém falou para mim assim: você é maravilhosa, você é linda, sabe? Todo mundo falava: te quero bem, fiquei bem com você, te abraço, te quero muito. Mas ninguém Aham, falou essa palavra maravilhosa, não? aham. E eu pedi ao Senhor que meu marido falasse essa palavra. E a primeira vez que ele falou para mim, ele estava limpando a igreja, não? E ele se virou e olhou para mim e falou assim: Você sabe que você é maravilhosa? Eita! Eu fiquei: Meu Deus, amém. Faltam 2 vezes. Aí eu me lembro que a gente foi fazer compras para os jovens da igreja e o meu carro parou. Meu carro parou e ele falou: Preocupa não, eu ajusto. E eu, sabe como é brasileiro, se vira em tudo, É. né? Aí eu falei: Amém, muito obrigada. Fica tranquila, minha maravilhosa. Eu falei: Oh, meu Deus, segunda vez. E a terceira vez era uma festa de Natal que nós tínhamos organizado na nossa casa e convidado todas as pessoas que não tinham família aqui da igreja, não? Então nós fizemos uma festa de Natal, convidando os meninos da igreja e ele vinha nessa festa. E ele vinha com um pastor do Rio de Janeiro, me lembro que acompanhou ele. E eu falei: seja bem-vindo na minha casa. E a gente falando, né? Ele falou, depois terminou a festa. E ele escreveu para mim uma mensagem assim: Muito obrigado pela festa. Me senti em casa. Deus abençoe. Feliz Natal. Minha maravilhosa. Então foi a terceira vez. Nossa, meu Deus, coisa linda. A Isso terceira serve para vez. as meninas que estão pedindo ao Senhor confirmação de um relacionamento, os testes, né? Os testes que a Sim. pessoa não tem que ter receio de falar com Deus.
Não, não. Nós temos que verdadeiramente abrir o nosso coração e pedir o homem que você deseja, sabe? Seja na área espiritual, na área sexual também. Eu É, falo direto para as meninas da é, igreja. Se é, você é uma mulher quente, pede um homem quente, não vai pedir um homem frio, que você vai é, terminar de trair. É que são coisas que acontecem, né? Então, é, eu sempre pedi um homem para a minha vida. Eu me conheço quem eu sou, não? Pai, me dá isso, um homem que me completa em todas é, as áreas, é, sabe? E graças a Deus, nós temos 15 anos de matrimônio. Quando eu decidi casar, aí chegou outra prova grande. Porque minha mãe não queria que eu casasse, todo mundo na igreja falava que ele ia casar por documentos, sabe aquela faladinha? sei, Mas sei. aí Que chegou ele uma tinha pastora. acabado de chegar na Itália, brasileiro, você já com a sua cidadania, né? E É, tudo mais, é. É, aí eu falei assim, não, eu vou fino em fundo. Eu vou fino alla fine. Eu sei que Deus está comigo. Tanto que me Aham. lembro que até meu pai me ligou. Filha, você vai casar? Você não conhece? Porque eu casei com 6 meses de relacionamento. Eu casei rápido. Eu falei para Teve você que Deus tinha, né? pressa, é. Sim, sim, sim. Então a gente casou. Olha, meu pai me liga e fala assim, filha, você vai casar? Não casa não, não é o momento, espera um pouco, papapá. Eu falei, pai, preocupa não, você nunca preocupou por mim, agora está se preocupando? Muito obrigado, mas eu não obedeço a voz do homem, eu obedeço a voz de Deus. Aí chega uma pastora, que é uma bênção de Deus, que ela chegou esse ano no nosso retiro, porque eu terminei de fazer um retiro com 80 mulheres aqui na Itália, foi maravilhoso. Aleluia. O próximo você vai ver. A Amém. glória de Deus. Amém. Menina, e essa pastora, ela olhou para mim, olhou para Marcos e falou assim: pode casar, o matrimônio está já firmado no céu. Aleluia. Que E coisa linda. precedentemente, tinha outro menino da igreja que gostava de mim, mas eu não gostava, não? Uhum. Aí essa pastora tinha venido primeiro na igreja, não? Aí eu apresentei sempre esse menino para a pastora. Pastora, eu quero casar com ele, o que que você acha? E ela falou assim, não, não é de Deus, eu não vejo relacionamento aqui, não vejo matrimônio. Então, quando ela profetizou na segunda vez que ela veio do Japão, eu acreditei, porque aquele outro menino era casado e tinha mentido para mim. Vede como Deus revela? Então, Meu pronto, eu Deus. casei, obedeci a voz de Deus e Deus teve freta conosco, não? Sim. A gente foi levantando pastores, pastorei há 16 anos aqui, 17 se a gente faz conta da célula. E até agora Deus tem nos ajudado, abençoado, sabe? Amém. Hum, hum, Amém. hum, hum. Nossa, ô Betsy, e aí você casou, hoje você é pastora. E quando que foi a sua cura paterna? Foi antes do casamento? Foi antes do ministério? Bem antes? Quando eu saí do retiro, quando eu tinha 19 anos, 20. Então, quando você saiu do retiro, já assim, com a transformação, quando você saiu daquele encontro com Deus, aí você se viu curada na sua área paterna e pediu perdão para o teu pai e houve um selo aí nessa área na sua vida. Naquele momento, eu saí Aleluia. no domingo, em segunda, uma quarta, eu liguei para meu pai porque meu coração era quentinho. Era muita emoção envolvida naquele lugar, em aquele retiro quando eu saí, É, não? Então aí é. peguei o telefone, liguei para meu pai, falei com ele, aquilo que eu sentia, não? E eu falei só para ele, pai, eu agradeço porque Deus permitiu que o Senhor fosse meu pai. Eu não entendo muitas coisas. Talvez você não queria que eu venisse ao mundo, você não se sentia preparado, era muito novo, porque acho que meu pai tinha 20 anos quando eu fui a sua primogênita, não? Você não era preparado, então me perdoa. E aí, então, meu pai caiu em choro, ele começou a chorar e falou, Eita não, glória. filha, é você que me perdoa, eu te amo. Quando ele falou, eu te amo, filha, nossa. É, Pronto, porque era aquela palavra que eu precisava escutar. Eu te amo, aleluia. filha. Como Aleluia. dizer, você tem um pai. Eu sei que eu tenho um pai, não? E Deus me fez entender tudo isso, sabe? Aleluia.
Deus me fez entender que o pai é ele. É, Depois tem o pai terreno, né? E tem situações assim, tipo assim, eu te falo, tem outra amiga minha que ela também cresceu sem pai, ela fala, eu não senti nunca as saudades de meu pai, mas cada quem é diferente, não é? é, Eu senti muitas saudades dele, demais, é. demais, sabe? E tem situações particulares da vida, principalmente da criança e do adolescente, que um pai faz total diferença para a vida adulta daquela criança e daquele adolescente, né? Não adianta, tem coisas que só um pai vai poder instruir aquela criança e aquele adolescente. Então, eu quero mesmo te agradecer muito por ter dividido seu testemunho conosco. Eu Amém. sei que você está pisando em terras portuguesas. Você pode dividir conosco? Você está vindo da Itália aqui para Portugal? Você chega que dia? Para quê? O que que você vai estar fazendo? Em qual região de Portugal? Então, amada, a última coisa que quero agregar, assim, que você falou de pai e filho, eu vejo com minha filha, que ela tem o melhor pai do mundo, Aleluia. aquilo que eu não teve. E isso, aquela satisfação que enche meu coração. E sempre agradeço a Deus. Obrigada, Senhor, É, sabe? Sempre. aleluia, Então, aleluia. vamos chegar amanhã. Em Portugal, nós estamos chegando 8:30 da noite, não? Vamos ficar um pouquinho fora de Lisboa. Vamos estar lá alguns dias repousando. Depois temos um retiro espiritual que eu fui convidada. E depois vou visitar algumas amigas lá, algumas igrejas. E por agora não tenho agenda, né? Mas Deus faz. Se ele Faz. quiser, e se ele não quiser, eu descanso minha mente com minha filha. É, Estou chegando com minha filha, minha mãe. Por isso te é. falei, você vai conhecer, porque minha mãe é uma mulher de oração, uma Vou. benção, uma Ai, vou benção. sim, com muita alegria. A hora que você estiver tranquila das suas agendas, do retiro, você fala, ai, tô aqui em Lisboa, você me avisa para a gente se encontrar, sim. Amém, amém, amém. Então, isso, estamos chegando. Vamos a ficar até dia 1º eu estou voltando para a Itália. Minha primeira vez em Portugal, sempre quis conhecer Portugal. E Então, dessa uma vez, novidade que você até soltou, mas eu não soltei ainda, é o nosso livro que vai sair, né? O nosso livro vai sair, mas não se preocupa não, não vamos dar spoiler, mas até o final do ano nós temos novidades aí, mulheres ungidas aí vão estar fazendo alguma diferença, mostrando algumas experiências espirituais, cada uma com uma visão diferente, numa área diferente, né? é verdade, cada uma com um propósito. E eu acho assim que toda pessoa que vai ler o nosso livro, né, vai ser edificada, porque eu acho que Deus escolheu próprio as pessoas para escrever algo da parte dele. Nós somos testemunhos vivos, a nossa vida é para É, glorificar o Senhor, né? Eu, é. eu queria deixar só um versículo, amada. Por favor, Amém. fique à vontade para deixar o versículo, para fazer a oração de encerramento. Fique à vontade. Essa Bíblia aqui foi regalada de uma menina brasileira que vem na nossa igreja. Eu falei, Amém. eu não sei quando vou usar, mas eu agora em Portugal vou usar. Olha que Ai, bênção. que tudo! Deus prepara as coisas primeiro para nós, olha. A palavra de Deus, ele diz em Romanos, capítulo 4, versículo 5, não, Romanos 5, ele diz assim: justificado pela fé e a paz com Deus. Não? Nós precisamos paz com Deus. Aleluia. Sem paz, nós não conseguimos fazer nada, não? É, E diz, justificados, pois mediante a fé temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta é a graça na qual estamos firmes e glorificamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos glorificamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nós fomos outorgados
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por os justos, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus Aleluia. prova a seu próprio amor para conosco pelo fato de Aleluia. ter Cristo morrido por todos nós, sendo ainda pecadores. Amém? Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que palavra linda, maravilhosa essa Aleluia. palavra. Aleluia. Deus morreu por nós. Aleluia. E sempre eu digo assim, não importa como nós vimos ao Senhor, mas o mundo tem que ver a transformação. Eu não terminei de contar isso, que quando eu me converti a Jesus, nunca mais voltei para o mundo. E eu Aleluia. entreguei completamente a minha vida ao Senhor. E eu me lembro que uma noite, uma minha amiga falou assim, bora na discoteca. E eu tinha... Era aquele dia que eu tinha que entrar no retiro. E o Senhor me incomodou porque Ele estava já me preparando para eu entrar naquele retiro. E eu fui, porque a gente é desobediente. Eu fui, mas minha cabeça, né, eu nunca tinha me sentido tão ruim em um lugar que eu gostava. Eu falei para ela, olha, eu não suporto estar aqui, eu quero ir para minha casa. E sabe, e dali nunca mais eu coloquei meus pés em lugares ímpios, Aleluia. em lugares onde Deus não gosta, não? Aleluia. E da quando eu aceitei Jesus com 19 anos, eu passei por um processo, mas nunca me afastei dele. Hoje eu tenho Aleluia. 41 anos e eu falo para vocês que vale a pena servir a Jesus. Eu sinto a presença de Deus, Aleluia. porque o único que cura a nossa alma é Ele. Aleluia. O único que nos justifica em Aleluia. meio ao nosso pecado é Ele. Aleluia. Então, o nosso coração sempre tem que ser grato por Ele, para Deus. E aqui a palavra de Deus fala que as tribulações produzem perseverança. Tudo aquilo que eu passei na minha vida foi uma escola para eu aprender. Amém? Que hoje os traumas são curas para outras pessoas. E eu sempre, quando faço o nosso retiro, eu sempre falo, né, que eu amo o retiro espiritual porque é um momento íntimo com Deus e pessoas É, têm se convertido. é. Então, assim, as tribulações, os problemas, os traumas, os dores, ausência de pai, ausência de mãe, maltrato físico, psicológico, maltrato espiritual, tudo isso é um processo de nós passar para um dia nós poder estar falando curados, transformados, que Deus opera, que Deus faz milagres, que Deus cura, que Deus ele não muda e ele ama Aleluia. todos nós. Ele morreu por nós que somos pecadores. Ninguém faria isso, É, né? é, Ele morreu por nós. Então, o inimigo sempre tenta nos pegar, nos tomar. Ele sempre pensa que nós somos propriedade deles, né? Tem muitas pessoas ali, assim, que vai sentir esse testemunho, que estão ainda nas cadeias. Tem pessoas assim que estão ainda que não conseguem sair desse lugar onde está sendo maltratado, onde está sendo, sabe, tratado mal, né? Mas se você procura Deus e se você tem uma mãe ou um pai que ora por você, glória a Deus. aleluia. Porque eu sempre falo que eu sou um propósito de oração de minha mãe. Amém. Minha mãe orou tanto para eu vir na presença do Senhor. E a oração de um pai, de uma mãe, é ouro no céu, né? Aleluia. Então, deixo para vocês esse pequeno testemunho que possa ser edificante na vida de vocês. Maravilhoso, coisa linda. Muito obrigada por ter dividido. Edificou demais a minha alma e eu tenho certeza que a todos aqueles que a partir de aqui vão ouvir esse testemunho, eu tenho certeza que vai atingir lares e famílias. Muito obrigada mesmo por ter dividido conosco sua história. Vamos fazer uma Amém. oração? Vamos, vamos. Eu oro Amém. você. Eu oro por você e depois você Amém. pode orar, tá bom? Amém. Aleluia. Amém.
Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a tua ungida e escolhida, a pastora Betsy, diante da tua presença. Amém, Já faz a Jesus. diferença, Senhor, nas terras da Itália e por onde passa. Amanhã estará pisando aqui em Portugal, Senhor, e eu tenho certeza que aonde, Senhor, os pés dela chegar, o Senhor a usará, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor guarde a viagem, que o Senhor seja com ela e a família. Deus, a ti eu rendo graças, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa de que ela pôde dividir conosco, Senhor, todo o trabalhar do que o Senhor fez com ela. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pela vida da tua serva, no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai querido e amado, eu te agradeço pela vida de tua filha, Senhor, que tem esse programa maravilhoso, Pai, todo o esforço, a dedicação que ela faz, Pai, para todos os dias deixar uma palavra, Senhor, de força, de coragem para as vidas que seguem ela, Senhor. Abençoa tua filha, sua casa, sua família, meu Pai. Que o Senhor, Pai, seja o sustento dela, a força dela, Senhor, o refúgio dela, meu Pai. Senhor, abençoa essa família, essa filha linda que ela tem, Senhor. Outro milagre maravilhoso que o Senhor deu nas mãos dela, meu Pai. Senhor, abençoa seu ministério, abençoa esse canal, abençoa as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor. E o Senhor é um Senhor, Pai, que ele. Pai, é fiel, é verdadeiro, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Vanessa, Senhor, que o Senhor usou como instrumento para me convidar nessa live, Pai, porque há muitos anos que eu não falo o meu testemunho, Senhor, mas o Senhor está no controle de tudo. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, que o Senhor possa aliançar a nossa amistade, Senhor, crescer juntas, meu Pai. Muito obrigado pela vida da Vanessa, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Amém, minha amiga. Deus abençoe, faça uma ótima viagem. E agora nós vamos se ver se abraçando aqui em Em Portugal, nome de em Jesus, vamos breve. fazer um pouco de fotos. É, beijo, Amada, paz, Senhor. e eu que agradeço você, muito obrigada por tudo. Amém? Amém, minha amiga, amém. Deus E abençoe você também grandemente. depois me manda um link quando você monta no YouTube, tá bom? E Tá, eu te mano. sigo no YouTube, te sigo no TikTok, te sigo em Que todos os benção. lugares. Eu falo, me manda um oi que eu sei quem que é, porque como as pessoas elas vêm e às vezes na hora da live não falam nada, aí depois fica lá rodando. Só que daí eu não vejo, porque daí depois é muita gente. Se não me mandar um oi, eu não sei quem é. Olha, Ai, amém, Deus amém. abençoe, tá? Forte Obrigada. abraço, paz do A Senhor. gente vai se ver. Fica na paz. Beijo. Tchau, tchau.